Saudações. Em Goiás, 17 horas. Eu ganhei uma carona com meu irmão, porque ainda tá meio complicado andar, então a gente não pode vacilar muito não. Mas evidentemente eu não vou falar sobre meus pequenos problemas temporários de locomoção, né? Tem muita coisa acontecendo nesse mundo, que nem sempre é bonito, mas é o que a gente tem e é aquele do qual a gente deve cuidar. Vamos lá. Na verdade, eu não estou com tanta pressa. Apesar de já terem tentado roubar meu celular aqui, é só ser esperto. Sentado à beira de uma árvore, alguém jamais verá o que eu vejo agora. E tal, e tal, e tal. Bom, cara, tá um dia bonito. Porra, tá um dia bonitão. Uau! E até ia falar de umas coisas mais tensas, nem vou. Vamos aproveitar essa beleza que tá o dia de hoje e fazer uns comentários que acrescentam um pouco mais na análise, né? Falar de estratégia, eu gosto de estratégia. E eu particularmente gosto de estratégia de quem sabe estratégia. Acho que foi o Scott Ritter. Scott Ritter é um cara, né? Scott Ritter manja os paranauês. Scott Ritter comentou que a guerra do Iraque colocou o exército deles todos perdido, porque a superioridade tecnológica e de armamento, né, equipamento era tão grande que destreinou o exército americano a lutar de verdade. Ficou parecendo um treino. Porque era uma diferença absurda. Aí quando eles tiveram que enfrentar pessoas, digamos, muito mais determinadas, que é bem na verdade, gente, vamos ser honestos aqui, né? Os iraquianos estavam lutando para defender o Saddam Hussein. E a maior parte dos iraquianos era xiita. E não gostava necessariamente do Saddam Hussein. Essa manga se chama sapatinha. Tá bem longe da madura. Eles não gostavam tanto assim do Saddam Hussein a ponto de morrer por ele, né? Então foi relativamente um passeio por parte dos Estados Unidos. Quando eles tiveram que enfrentar os afegãos, aí eles perderam. 20 anos lutando, 2 trilhões gastos, perderam. Para o exército armado só com basicamente Kalashnikov e Manpad. Perderam. Normal perder, né? Porque eles estavam enfrentando um homem. É mais ou menos, gente, nesse sentido, o que acontece com o exército israelense. Eles passaram quanto tempo, basicamente, massacrando mulher e criança, idoso, civil desarmado. Fácil demais, né? Nossa senhora, o exército mais poderoso do mundo, o exército pica das galáxias, para lutar contra civil desarmado. Aí é fácil. Primeira vez que eles têm que enfrentar um homem, a coisa encrespa, né? E veja só, até agora, eles estão essencialmente enfrentando o Hamas. Os ataques que o Hezbollah deu, atingindo radares, o que é muito suspeito. Por que o Hezbollah vai acertar radar se ele não tem caça? É porque está acertando em nome de outro que tem, né? E a refinaria foi uma perda devastadora para o Estado de Israel. Uma perda devastadora. Gente, que luz bonita! Carvalho do céu, que luz bonita! Certo? Mas como a gente estava falando, eu estava refletindo, como eu estou ficando ideia com meu irmão. Meu irmão é um cara muito interessante. Ele trabalha na Caixa, lá em Brasília, né? E é filósofo. Estou até pensando em que linha ele vai fazer no mestrado. Tem um irmão filósofo, é muito interessante. Ele fez um tempão de geografia, quando faltava pouco tempo para se formar, chutou o pau da barraca e resolveu fazer filosofia. Ok. Eu estava trocando as ideias, e exatamente sobre essa filosofia da guerra, porque existe uma filosofia de combate
E essa filosofia de combate, ela é muito civilizacional. Veja que os israelenses lutam como os americanos. Devasta tudo, derruba tudo, e aí não tem lugar para o inimigo se esconder. Não é assim que árabes e russos lutam. Quando eu falo que vai ser uma guerra longa, uma guerra de desgaste, por que eu falo isso? Primeiro, porque é o tipo de guerra mais inteligente, é o que custa menos vidas humanas para eles e com consequências mais devastadoras, no caso para os israelenses. Como assim, Leide? O que você está falando? Gente, Israel é um país eco, sabe, geograficamente mesmo, é muito pequeno, menor do que Sergipe, né? Israel tem o quê? 17.700 km², acho que é coisa assim. 17.700 km² ou 20.700, não sei, uma coisa assim, menor do que Sergipe, um país pequeno. Metade desse país pequeno é o Negev, onde só tem areia e quase não tem gente. Negev, já até expliquei, foi o motivo pelo qual o Estado de Israel foi criado, o Negev, que controlando o Negev impede a conexão física entre Ásia e África, mantém os dois continentes refém da Europa. Certo? A guerra é pelo Negev. Por isso que o Hezbollah deixou claro que aceita sem problema solução de 2 estados, mas o Estado de Israel vai ter que ser confinado ao norte, porque a faixa de Gaza e a Cisjordânia vão ter que ser contíguas, ou seja, o Negev vai ter que ser anexado. E é pelo Negev que está sendo a luta, gente. Guerra. Tem um texto muito massa do autor das Vias Abertas da América Latina, me dá branco depois do Covid, em que ele comenta que o motivo de todas as guerras, do qual ninguém fala, é roubo. Eles querem roubar. As pessoas lutam para roubar, certo? O roubo é um motivo inconfessável de todas as guerras. Então, roubaram o terreno dos palestinos 75 anos atrás, né? O Estado de Israel foi o maior erro da ONU, mas não foi um erro, foi praticamente o motivo pelo qual a ONU foi criada. Foi possibilitar entregar um território que não pertencia à ONU, né, para o Estado de Israel, agir em nome da ONU. É por isso que a ONU nunca condena o Estado de Israel. O Estado de Israel pode fazer o que quiser, nunca é condenado. E os israelenses sabem disso, cara. Os israelenses sabem disso. Deixa eu até colocar uma fala do Benjamin Netanyahu sobre essa. Pronto, tá aí na boca do próprio Benjamin Netanyahu. Ele sabe disso. Os americanos, a ONU, eles não querem nem saber não, cara. Eles estão se fudendo por que acontece com os palestinos. Não tá nem aí. A ideia é realmente o Negev. Israel existe pelo Negev, para impedir a conexão física entre Ásia e África. Ao mesmo tempo permitindo a conexão física entre o Atlântico, pelo Mar Mediterrâneo, e o Índico, pelo Mar Vermelho. Uma conexão do tipo Haifa e Eilat, né? Você nega a interconexão para asiáticos e africanos e ao mesmo tempo conecta o mundo atlântico com o mundo índico, o Indo-Pacífico. É muito conveniente para eles, essa é a verdade. Correto? Sabendo disso, é óbvio que o Irã está lutando pelo povo palestino, mas nenhum governo é suficientemente estúpido para sacrificar a sua população e os seus recursos para salvar outro povo. Isso não existe. Vocês entendem? Não existe isso. Não é assim que a banda toca. Você salvaguarda seus próprios interesses. E é interesse da China, é interesse da Rússia, é interesse do Irã, é interesse da Arábia Saudita, é interesse da Índia, o Negev. Por que o Negev? Porque o Negev é ponto de passagem. Eles precisam do Negev e estão lutando pelo Negev. Por isso, a inexistência da pressa. Que não é que eu estou sendo cruel. Estou sendo realista. As pessoas que estão morrendo, e que Deus tenha misericórdia da alma delas, e que Deus as proteja e abençoe, são os palestinos, cara. Não são iranianos, não são russos, não são chineses, não são sauditas, são palestinos. O povo de Jesus Cristo. Eles que estão morrendo. Estão perdendo suas casas, suas vidas.
Entendem isso? Então, o jeito que os árabes lutam, o jeito que os russos lutam, é devagar. É guerra de desgaste. Vamos explicar como isso funciona. Deixa eu só ir atrás de alguma coisa fria aqui. Pronto, vamos continuar. Não lembro direito de onde eu estava, porque acabou demorando. Minha locomoção tá difícil e... Bom, a senhora, ela não é necessariamente muito ágil, né? Uma senhorinha de quase 80 anos, muito inteligente, muito lúcida, mas não é muito ágil. Mas voltando ao nosso assunto. O método russo, o método árabe de fazer guerra é semelhante. É desgaste. Por que guerra de desgaste é interessante? Porque, bom, o sistema da OTAN, Estados Unidos e Israel é guerra de devastação, né? Guerra de devastação. Guerra de devastação é ótimo quando você tem que conquistar o apoio da sua opinião pública, porque dá a impressão que você está ganhando, você está batendo. Porque, por exemplo, a mídia, ela está insana. Vai terminar as 24 horas que Israel deu para Gaza, para 1 milhão de pessoas sair de lá. Cara, que loucura! E as pessoas já acham isso normal, cara. Um país manda 1 milhão de pessoas sair de uma cidade e tá normal, mas normaliza, cara. Olha que insanidade. Olha que insanidade, gente. E parece que chega torcendo, né, para ver os bombardeios, para mostrar os bombardeios, para ver o massacre na TV. Que gente sórdida. Que gente sórdida, que feiura, né? Que sordidez. Sabe? Mas eles são assim, né? É uma gente sórdida. Uma gente muito sórdida. Mas os russos e os árabes, os persas, eles não lutam assim. Não é guerra de devastação. Não. É outro tipo de guerra. É guerra de desgaste. Veja o que está acontecendo agora. Israel, como a gente estava dizendo, é muito pequeno. Coisinho. Sem recurso natural, nem água tem direito. Não produz comida em quantidade suficiente, né? É importador líquido de comida, largamente importador. Não tem energia, né? É muito dependente de central nuclear, que central nuclear, o Irã tem uma maquete da central nuclear iraniana, da central nuclear israelense. E já destruiu essa maquete com mísseis que eles têm. Ou seja, qualquer hora, né? O original voa pelos ares. É o que vai acontecer. Mas para que ser hoje? Desgaste. Israel não tem tanto dinheiro assim. O país está dividido. 80% da população culpa o primeiro-ministro. Ou seja, desgasta ele. Desgasta ele. Desgasta ele. Ataques cirúrgicos, eventuais. De vez em quando um ataque num quartel, numa coisa qualquer. Conquista uma vitória e vaza, some, igual fizeram no Vietnã. Guerra de desgaste. Usa interferência eletrônica, manda o sino tocar. E aí 1 milhão de pessoas, 1,5 milhão de israelenses vai ter que ir para debaixo dos bunkers, né? 2 dias em bunker. Vocês conseguem pensar nos custos, nos gastos para 2 milhões de pessoas dentro de um bunker? Dentro de bunkers, né? Você gasta com comida, essas pessoas vão ao banheiro, precisa de limpeza, precisa de organização, tá todo mundo muito tenso, né? Enquanto isso, elas não estão trabalhando, elas não estão produzindo. A economia do país vai entrando em colapso. O psicológico das pessoas, gente, eu vi uma pesquisa interessantíssima, né? Que é o seguinte, deixaram estudantes universitários norte-americanos 3 dias sem nenhum contato com a internet, computador ou celular. E aí, camarada, teve gente que deu febre, teve gente que deu crise de pânico, teve gente que teve crise epilética. Vocês têm noção disso? Porque ficou 3 dias sem celular. Agora imagina 1 milhão de pessoas em bunkers escuros, com medo,
sem acesso a celular, internet. Que não tem carregador para todo mundo, não tem um sinal bom dentro do banco, vocês podem ter certeza disso. Na verdade não pode ter internet, porque senão os mísseis inimigos detectam, né? Então, 2 dias. Não produzindo, vai ter pessoa que vai estar fazendo tratamento contra a doença, pessoa com ansiedade, pessoa grávida, o que é horrível, pessoa de TPM, né? Pessoas psicóticas. 1 milhão de pessoas é todo mundo, né, gente? É muita gente, tem gente de todo tipo, juntos. Não vão conseguir dormir direito, não tem conforto, né? Um bunker é um bunker, não é um hotel. Não tem conforto. Você tá com medo. Os sinais estão tocando. A sirene. De noite. Bom, bom. Os mísseis não precisam acertar ninguém. Pra quê? Basta eles serem ouvidos, o efeito é psicológico. 2 dias. Aí você sai, não tem bombardeio nenhum. 5 dias, 1 semana, 10 dias depois, coloca novamente a interferência de sinal eletrônica. Mais vezes, outra vez, 1 milhão, 1,5 milhão de pessoas vai para dentro de banca. 2 dias de angústia, de sofrimento, penando, custando aos sionistas comida que deveria ser gasta com soldado, recurso que deveria ser gasto com soldado, quartel que deveria ser gasto com soldado, gastando com civil. Civis, perdão, tá lá, irmão, tá lá, camarada, penando, desgaste psicológico, não tá produzindo, a economia vai entrando em frangalhos. Israel tem pouca munição, nitidamente Israel tem muito pouca munição. Parece que eles convocaram 500 mil homens. Para lutar com o quê? Com pedra? Não tem munição suficiente. Tem bomba. Mas esse tipo de guerra não vai assustar. Os palestinos estão preparados para isso. Quando eles entraram em guerra, nesse tipo de guerra, com esse tipo de inimigo, eu sabia que ia acontecer. A população civil vai penar, vai. E as imagens vão correr o mundo. E vão inflar os árabes. Hoje, pessoas, deixa eu contar para vocês. Sabe quantos muçulmanos tem no mundo? 2 bilhões. 2 bilhões de muçulmanos. O dobro da população de todo o Ocidente. Ou seja, a Europa inteira. Exclusa a Rússia. Canadá inteiro. Os Estados Unidos inteiro. Austrália, Nova Zelândia. O dobro da população deles. Só de muçulmanos. E eles vão vendo a injustiça, vão vendo o terror, vão vendo ao que os palestinos estão submetidos e vão ficando indignados, e vão pressionando os próprios governos. E a ira vai crescendo, e o clamor vai crescendo. De um lado, do outro. Bom, o que o Ocidente vai fazer? Mandar arma, mandar dinheiro? Que arma, que dinheiro? Eles gastaram tudo na Ucrânia, os russos fizeram eles gastar tudo da Ucrânia. Eles não tem mais nada. Entende isso? Não tem mais nada. Gastar tudo na Ucrânia. E agora? E agora, José? A festa acabou? Ficou sem mulher? Casa do Drummond de Andrade, né? E agora, José? E agora, José? E agora, Bibi? 80% dos israelenses querem que o Bibi seja demitido assim que terminar a guerra. Eles não gostam dele, não confiam nele, culpam ele. E ele tem que lidar com esse enorme sentimento de rejeição enquanto está perdendo a guerra. Não é porque você está bombardeando e a mídia está mostrando massacre que você está ganhando, não, cara. Não é assim que se ganha a guerra. Você pode até vencer umas batalhas, mas você vai perder a guerra. Ou o Vietnã. O Vietnã, cara, os vietcongos perderam praticamente todas as batalhas que eles enfrentaram, mas venceram a guerra. Desgaste. Sun Tzu ensina isso, desgaste. Você perde o mínimo de homens e realiza o gasto mais devastador para o inimigo. Guerra de desgaste. Atacar a estação de radar. Depois você começa a atingir infraestrutura crítica, usinas de energia. Pode ter certeza, o pessoal de Gaza não está sofrendo sem energia e sem água. Então, os israelenses precisam de energia e água. E aí, o eixo da resistência tem mísseis. Isso destrói subestações de energia, usinas de energia, estações de água, tratamento, distribuição.
pau que bate em Soleimã, bate em Salomão, entende? Então é isso, vai acontecendo devagar, contínuo. Ah, mas e Gaza? Gente, mais uma vez, com meu coração esgarçado, o coração dói. Mas os chineses não são os palestinos, os russos não são os palestinos, os iranianos não são os palestinos, os turcos não são os palestinos, os árabes não são os palestinos. Cada um deles sofre com cada palestino que vai de arrasta. Mas não vai de arrasta, ele só sofre. E o sofrimento a gente aguenta. Entende? O sofrimento a gente aguenta. Ou, sem cinismo, o sofrimento a gente aguenta, ainda mais dos outros. O ser humano é ótimo para suportar o sofrimento alheio. Ele é muito bom em suportar o sofrimento alheio. É o próprio sofrimento que ele não aguenta por muito tempo. O próprio sofrimento é que é difícil. Mas sofrimento alheio, isso você aguenta, eles dão conta. É horrível pro povo palestino, mas eu não tô aqui pra mentir pra ninguém, né? Todo mundo é capaz de mentir sozinho, não precisa de mim. Então eu tô aqui dizendo mais ou menos a realidade, cara. A realidade dos fatos é essa. Vai ser uma guerra de desgaste. Demorada, infraestrutura por infraestrutura. Energia, água. Eles vão ficando sem dinheiro, sem munição, sem recurso. Devagar. Quem ataca a criança, quem ataca a mulher, não é o Hezbollah, não. É a entidade, é as forças de autodefesa, com apoio da mídia, com a cumplicidade da mídia. Mas isso desgasta demais. E tem muitas pessoas que são humanas, inclusive do lado israelense. Você está vendo massacrar civil? Qual que é o sentido? Qual que é o sentido? E eu não trabalho com a hipótese que são todos animais. Sabe com qual hipótese eu trabalho? Que as pessoas podem se tornar animais. Já viram um vídeo desses de ficção científica que os caras estão na nave espacial e as coisas começam a dar errado? Então, quando as coisas começam a dar errado, aí você deixa de ser sionista, anti-sionista, trabalhista, do Likud. E você vai se tornando um animal. Quando você tiver que brigar por recursos. Quando a comida do bunker não der para todo mundo, e eu vou querer me alimentar, eu vou querer alimentar meus filhos. E eu vou deixar de me importar com os outros e os filhos dos outros. As pessoas se tornam muito agressivas quando tem que disputar recursos. Faz tempo que os israelenses não vivem uma situação dessas, né? Mas vocês vão voltar a sentir. Escreva o que eu estou falando. Marca aqui o mestre Leira dizendo. Marca aqui o mestre Leira dizendo. Eles não têm munição. Quem for para a guerra só com arma, sem munição, não volta. Vão começar a brigar por munição. Eles não têm comida para todo mundo. Quando eles tiver que privilegiar civil ou soldado, quem vocês acham que vai ficar com a comida? E como é que vocês acham que os civis vão se sentir? Indo para um bunker para passar fome, para ficar com sede, com frio. O inverno está chegando, neve em Israel, né? Neve em Israel. Uau! E aí? Vão começar a disputar recursos, as pessoas, a economia vai degringolar, gente vai ser mandada embora, perder o emprego deixa as pessoas muito tensas. Israel é um país capitalista, não costuma ser generoso com quem perde emprego, com quem está na pior. E as pessoas vão começar a culpam um líder. Bibi Netanyahu, por que nós estamos assim? Liderança política, porque você está apoiando o Bibi. Essa questão de roubar o Bibi no meio do conflito? Eu acredito sinceramente que é o que os árabes esperam. Eles não têm pressa. Infelizmente, eu não estou sendo cínico, gente. Eu estou dizendo para vocês como o mundo é. Quem está indo de arrasta não são eles. São os palestinos. Como eu disse, o ser humano suporta bem o sofrimento que o outro sente. Correto? Então, para quem está esperando para amanhã, quem está esperando para segunda, quem está esperando para terça, um ataque devastador, por parte do eixo da resistência, vocês não vão ver. A partir de agora é desgaste. Dá para você derrubar. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Eu sou da roça. Deixa eu mostrar.
Vocês sabem o que é um canivete? Um canivetinho. Tá vendo aquela árvore ali, uma 7 copas? Grande, né? Dá pra você derrubar os 7 copas. Vocês se livraram das 7 copas com um canivetinho. Sabe o que você faz? Na situação que eu tô bem ruim, tipo, fisicamente. Mas eu consigo matar essa árvore. Eu não preciso quebrar ela com machado. Com um canivetinho, eu vou cortar na casca. Quando eu terminar de cortar os dois lados, fazer um círculo, essa árvore vai morrer. Porque a seiva sobe pela casca até as folhas. Não, é o contrário. A seiva desce das folhas até a raiz por essa casca. Se eu corto ela, a raiz não recebe mais nutrientes e vai morrer. Com canivetinho. Uma faca de mesa. E eu consigo fazer um cinturão aqui, ó. Tá vendo? Basta você ter paciência. Não precisa de nada muito brusco, nada muito violento. Não. Basta paciência. Uma faca de mesa. Eu mato essa árvore. Eu mato qualquer árvore. Uma faca de mesa. Só ter paciência. Isso é guerra de desgaste. A guerra que a OTAN faz, que Israel faz, é lançar bomba nos galhos, tá vendo? Imagina bomba caindo, bomba, 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 bomba. Os galhos vão cair, a árvore vai ficar desgalhada. Tá vendo aqueles botões, essas florezinhas, vai tudo cair. Mas derrubar o galho não mata a árvore. Os americanos deveriam ter aprendido isso no Vietnã, não aprendeu. Deveria ter aprendido no Afeganistão, não aprendeu. E os israelenses, que sempre estão com eles, não aprenderam com nenhuma dessas lições. Eles estão lá atacando bomba, em galho, derrubando fruto, derrubando flor. Oh, meu Deus. As crianças, né? Estão lá derrubando, mas isso não vai matar a árvore. Agora, a estratégia do eixo da resistência, de devagarzinho, ponto por ponto, pegar uma faquinha de mesa e até você tirar completamente a casca. Essa funciona, essa derruba a árvore. Aquela grandona ali também, ó. Pode ser derrubada desse tipo. Qualquer árvore. Uma sequoia. Qualquer árvore é derrubada desse tipo. Funciona que é uma beleza. Você pode derrubar os frutos. Você pode derrubar as flores, né? Tão jovens. Você pode, claro. Você tem poder, você tem dinheiro. A mídia te cobre, a ONU te cobre. Tá todo mundo te protegendo, não interessa o mal que você faça. Então você pode. Só que não resolve. Se a raiz é resistente, não resolve. Se o tronco é forte, ele rebrota, ele renasce. A vida é como uma primavera, se a gente tem esperança e força. Correto? Mas ela não perdoa. Se a casca que nos sustenta nos for arrancada. E é assim que os árabes lutam. E eu digo que é assim que eles vão vencer. Perfeito? É assim que eles vão vencer. Agora eu vou para casa. Fiquem todos bem. Até mais à noite. A gente volta, se Deus quiser.